Hoje vamos fazer a Master Sword quebrada de Zelda Tears of the Kingdom. Depois de todas as peças serem 100% impressas e testadas, eu usei uma ferramenta de deburring para remover as quinas. Isso facilita o encaixe e melhora o acabamento em geral. Eu realmente recomendo ter uma dessas caso você trabalhe com cosplay ou impressão 3D. Links abaixo. Com as quinas removidas, vamos lixar as peças com a lixa 150. O objetivo aqui é criar ranhuras para nosso preenchimento fixar melhor e ir quebrando as linhas de camadas de impressão. Não use força, deixe a lixa fazer seu trabalho. Para peças em PLA, lixar devagar é sempre o que me faz ter os melhores resultados, mas uma boa impressão sempre ajuda. Para obter essa qualidade, utilizei da Neptune 3 Max da Elegoo com sua grande área de impressão para imprimir a lâmina de uma vez, e para as peças menores, fiz tudo de forma muito rápida com a Sovol SV06. Foi bem rápido e a qualidade ficou excelente. Eu adoro essa impressora. Aqui é o meu grande segredo. Com uma parte de massa rápida para 3 partes de thinner, eu misturo até obter um líquido com textura de leite, e é isso que vamos utilizar para preencher todas as linhas da peça para deixar ela o mais lisa possível. O segredo é utilizar camadas muito finas, esperar secar 100% entre as camadas e lixar com a lixa média e repetir por 2 ou 3 camadas. Com a massa em estado líquido, pode ser aplicada em cantos difíceis, ranhuras ou partes internas de uma peça com um pincel, o que fica muito mais fácil, mas também é possível diluir ainda mais, a ponto de ser utilizado em um jato de pintura de parede se suas peças forem muito grandes. Caso vá utilizar um aerógrafo, dilua muito em thinner para ele não entupir. Agora, vamos utilizar epóxi de 2 partes, em partes iguais, misturado muito bem. Espalhe pela peça, junte-a, alinhe e use elástico de dinheiro para manter a pressão enquanto tudo se cola da melhor forma possível e se mantém firme até o processo de colagem ficar completo e ficar 100% seco. Com tudo colado, vamos utilizar da mistura novamente para unir as partes e fazê-las parecerem todas iguais. Depois de aplicar a última camada de preenchimento, vamos à parte mais chata, lixar tudo. Com calma e paciência, utilizando uma lixa 240, seguida de uma lixa 360, sempre com um pouco de água por perto, vamos lixando até obter o resultado desejado, que é ser a peça mais lisa possível. Nessa peça, infelizmente, tinha uma linha de costura muito visível, então usei massa de madeira para correção e fui aplicando, lixando e molhando até ela sair completamente ao toque. Passei primer em todas as peças em uma camada bem fina e dividi a pintura em 2 partes. Na lâmina, usei um spray cromo da Colorgen linha Metallic. O spray cromo deve ser aplicado em apenas uma camada, com muito cuidado para não escorrer, fazendo preferencialmente em um local sem vento e poeira porque ele marca muito facilmente. Não foi o meu caso. Enquanto o cromo seca, pintei a guarda com tinta acrílica diluída em água e aplicada com um pincel grosseiramente. A tinta escolhida foi a NM58 Azul Ártico da Silver Bright. Essa vai ser nossa camada de base. Agora para a camada principal, com uma esponja seca, sem nenhuma diluição, apliquei a cor vinho 565 da Acrylex, quase como um dry brush feito com uma esponja. Isso, além de evitar as linhas do pincel, ajuda a criar uma camada de difusão entre ambas as cores. O grande segredo é fazer movimentos em 45 graus, tentando simular o efeito camaleão das cores. Com a lâmina seca, utilizei um pincel fino com a tinta marrom 531 da Acrylex para fazer a base em cima do cromo. Fiz com cuidado para não manchar o cromo, já que ele é muito sensível. Com a camada base seca, utilizei a cor verde oliva 545, também da Acrylex, para fazer a cor de musgo da lâmina, tomando muito cuidado novamente com o cromo. Com tudo mais ou menos seco, chegou a hora do preto 520, que foi passado com um pincel mais grosso sem ter muito cuidado em manchar o verde. Precisaram de algumas camadas para ele fixar e ficar em um bom tom fosco. Para envelhecer e finalizar a lâmina, em um copo com água, com um dedo mais ou menos, misturei um pouco de preto que foi utilizado na lâmina e o grafite 530, também da Acrylex. Dessa forma, obtive uma tinta muito aguada, com pincel grosso. Toda essa tinta foi espalhada por toda a lâmina e seca imediatamente com papel toalha.
Esse é um processo de envelhecimento que deixa as ranhuras mais profundas e com a cor mais escura e tira o brilho da tinta. No exterior, esse processo é chamado de wash. As últimas peças foram pintadas com algumas camadas de bronze 556 e foram sofridas para colocar no lugar. Eu recomendo encaixar primeiro e depois pintar. O contrário acabou sendo mais trabalhoso. Todas as peças agora estão prontas e é só montar. A lâmina se encaixa na guarda por pressão e os detalhes foram colados no local utilizando o Tech Bond 200. Ele é mais viscoso e tende a funcionar melhor com impressão 3D. O cabo ainda falta o detalhe da corda que a cliente solicitou que ela mesma faria, mas nos arquivos de impressão 3D que você pode imprimir e encaixar. Se você quiser comprar os arquivos, ver as configurações completas ou comprar qualquer produto citado aqui, os links estão no comentário fixado ou na minha bio. Agora, para a última etapa, utilizei um verniz para metal, não recomendo verniz normal nesse caso. O que foi utilizado foi o Color Gen Metallic Verniz. Uma camada fina foi o suficiente para obter esse maravilhoso resultado final. Esse é o resultado final da prop da espada do Zelda, a Master Sword, versão quebrada, de Zelda Tears of the Kingdom.